Capítulo 7. O Som do Céu, por Ray Hughes. Há muito que ainda não sabemos sobre o som e sua relação com a revelação da glória de Deus. Neste capítulo, Ray Hughes compartilha como Deus liberou sons celestiais cada vez que interagiu com a humanidade de maneira significativa e criou cada um de nós para fazer um som único que reflete sua glória na Terra. Vivemos na era da informação, uma era de revelação crescente, percepção profética e sensibilidade para o reino espiritual. Certamente não faltam estímulos intelectuais e a espiritualidade se tornou quase um provérbio irreverente em alguns círculos. Vivemos em uma época em que a ficção científica pode se tornar um fato científico da noite para o dia. Quanto mais eu pesquisava e explorava as verdades sobre o som, mais percebia que há muito que ainda não sabemos sobre o som e sua relação com a revelação da glória de Deus. Embora não seja cientista nem educador, gosto e aproveito as informações científicas. Eu acredito que o Espírito Santo me deu algumas das peças do quebra-cabeça para o som do céu. Então, as informações que eu compartilho com você sobre som, luz e vibração serão baseadas em fatos científicos, especulação confessada e revelação espiritual. Subtítulo: Verdades do Som. O dia que Deus escolheu para criar luz foi o dia em que a música começou. Luz e som viajam por meio de ondas. As ondas de luz em movimento são chamadas de ondas eletromagnéticas. O comprimento de onda de uma onda eletromagnética determina que tipo de onda ela é. Como humanos, somos capazes de ver apenas 3% de todo o espectro de luz. E parte dos 97% da luz invisível é categorizada como ondas eletromagnéticas. Dentro da luz eletromagnética existe uma gama de comprimentos de onda chamados ondas de rádio. Dentro desta categoria de ondas de rádio existe uma faixa ainda menor de ondas que os humanos podem ouvir. Essencialmente, sabemos que essas categorias e formas de luz e som se enquadram no mesmo espectro. A primeira vez que Deus disse, haja luz, Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele também estava proclamando o início do som. Quando ele disse, luz, ela foi ouvida no mar do vazio e das trevas. Na verdade, ele estava liberando a luz de sua glória. Lembre-se, o sol e a lua não foram criados até o quarto dia. Então, esta luz era a luz de sua glória. Nesse instante, a música nasceu. Embora a luz e o som estejam localizados em frequências diferentes, eles são a mesma coisa. A Bíblia diz, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Tudo o que Deus já produziu veio de sua voz criativa, a mesma voz que impregna a terra com luz, som, música e glória, os elementos de Deus. O som do céu, que é chamado de som de muitas águas, em Apocalipse 14, versículo 2, abrange todas as frequências do espectro sonoro. Os 4 elementos universais são água, vento, fogo e terra. O som do céu
todas as frequências do espectro sonoro pode ser ouvido na água, no vento e fogo. Somos feitos do quarto elemento, que é terra. Deus deseja que esse mesmo som seja ouvido em toda a terra. Quando Ele nos criou, Ele simplesmente animou a terra. Imagine que o primeiro som que Adão ouviu foi Deus respirando o vento ou o sopro de seu espírito. Somos os únicos feitos à sua imagem. Somos as criaturas que Deus escolheu para dar livre arbítrio para aceitar ou rejeitar sua respiração profunda em nós. O vento não tem vontade, nem o fogo, nem a água. O homem recebeu uma vontade, porque ao homem foi dada uma alma. Portanto, temos a opção de alinhar nosso som com o som do céu, enquanto os outros elementos permanecem inanimados. Fogo simplesmente soa como fogo. Vento soa como vento e água soa como água. O homem soa como homem, mas nos foi dada a capacidade criativa de liberar o som de Deus. O som é uma força incrível. O par de alto-falantes de 30 polegadas conectadas a um gerador de tons pode gerar uma nota poderosa o suficiente para tirar um edifício de sua fundação. Não podemos começar a entender o som até que percebamos que somos incapazes de ouvir a maioria dos sons que existem. Estamos continuamente na presença de ondas sonoras ultrassônicas e subsônicas. Ultra, que significa acima, são ondas sonoras acima do nosso limiar de audição. Sub, que significa abaixo, são ondas abaixo do nosso limiar de audição. Só porque não vemos o vento, não significa que ele não esteja lá. Só porque não ouvimos um som, não significa que ele nunca foi feito. Subtítulo: Visão e som. O som tem o poder de mudar tudo. Imagine a cena de um filme em que uma mulher está andando na calçada de uma cidade movimentada em uma tarde de outono. A rua está apinhada de empresários na hora do almoço. O vento está aumentando, fazendo as folhas mortas girarem em torno de seus pés a cada passo. A mulher, na casa dos 40, está vestindo uma saia azul marinho e uma blusa branca, e sua mão direita agarra a alça da bolsa enquanto ela anda extremamente rápido. A partir dessas imagens, o que sabemos sobre a situação? Muito pouco. Agora pegue a mesma cena e adicione o som misterioso de um carrilhão solitário e fraco e um acorde dissonante do futuro de um sintetizador. Adicione o estrondo de um bumbo tocando esporadicamente como se estivesse em uma marcha mortal. Agora sentimos algo. Um sentimento de medo pela mulher, porque o som de fundo nos dá a impressão de que algo ruim vai acontecer com ela. Mude a música para um flautim leve, tocando as dedadas em staccato da seção de violino de uma orquestra, e a cena se torna mais lúdica e imaginamos um motivo mais feliz para ela estar com pressa.
Finalmente, mude a música para o som lento e exuberante de cordas, tocando apaixonadamente uma canção de amor, e nossos corações caem enquanto nos perguntamos se ela está com pressa para chegar a um hospital onde seu amor está morrendo. O som pode criar uma história a partir de fatos secos. Faz com que nossas emoções vão além dos fatos para os sentimentos. O significado dos fatos depende inteiramente de como o espectador ou ouvinte escolhe responder emocionalmente, e esse significado também pode depender de seu humor enquanto assiste e ouve. A revelação que chega ao vidente tem tudo a ver com o som da cena que está sendo vista. A mulher caminhando é uma imagem da igreja dando passos à frente progressivamente, muitas vezes freneticamente. O som ouvido à medida que a igreja avança tem tudo a ver com a maneira como os videntes interpretarão o que está acontecendo. Portanto, o som afeta como eles orarão, como acreditarão e como interpretarão a atividade que vem na igreja. Eles estão caminhando para um período de paz, um período de morte, um período de estrupos e violações pelo mundo? A música é o indicador. O som define o tom de seu destino. Ao longo das gerações da história, o clima espiritual do povo de Deus sempre respondeu a um indicador musical. Com cada reavivamento, houve o lançamento de uma nova música ou um novo som. Se a música lança o avivamento ou se o avivamento lança a música, varia de geração para geração. No entanto, o som muda conforme o povo de Deus responde ao que Deus está fazendo e dizendo. Eu sei que podemos argumentar que o som e a música mudam continuamente como resultado do desenvolvimento da tecnologia de qualquer geração. Mas o fato é que Deus também dá a tecnologia. De qualquer maneira que você olhe para isso, Deus revela novas canções e novos sons em relação à nova revelação de sua presença em seu povo. O som sempre foi e sempre será uma das forças mais importantes que Deus já criou. Pode acalmar nossas almas ao lado de um riacho, enquanto ouvimos a água escorrendo sobre pequenas pedras. Pode nos assustar totalmente em um instante, quando uma bandeja de pratos é deixada cair em um restaurante. O som pode acalmar a mente cansada para um lugar de sono e descanso. O som pode causar convulsões na terra, na forma de um terremoto. Um terremoto nada mais é do que modulação de som entre duas camadas de formações rochosas que se juntam a quilômetros de profundidade. As janelas podem ser arrancadas de sua casa quando uma sobrecarga de avião quebra a barreira do som. Os nervos podem ficar à flor da pele com o gotejar monótono de uma torneira. O homem pode ser motivado por uma canção patriótica a dar sua vida por seu país. O homem pode ser motivado por palavras atraentes para atrair um casamento piedoso e cometer atos pecaminosos e lascivos.
Podemos inchar de orgulho ao som de um hino sendo tocado enquanto nossos filhos e filhas caminham pelo corredor com bonés com borlas. Podemos ser sacudidos para a ação ao som de um alarme de incêndio, ou podemos ser embalados para dormir ao sussurro de uma brisa. Existe uma unção específica em instrumentos ou sons hoje que nos dará vantagem sobre nossos inimigos? Sim e não. Sim, porque sons, tons e frequências específicos nos motivam a respostas específicas. E não, porque um instrumento não tem vida própria. É um objeto inanimado. Subtítulo: Água e Trovão. Apocalipse 19, versículo 6, se refere ao som de muitas águas e de poderosos trovões. Esse é o som da adoração corporativa no céu. Para entendermos como isso soa, pense em 10.000 cataratas do Niágara. Pense em 250.000 pessoas no Superdome, multiplicado 250.000 vezes, e cada pessoa liberando cada grama de sua energia, corpo, alma e espírito em uma expressão explosiva de adoração a Deus. Parece ruído branco ou o som de muitas águas. O fato é que é assim que parece no céu. Embora possa variar de pessoa para pessoa, Deus nos criou com a capacidade de ouvir entre 16 e 20.000 Hz. Isso é 16 vibrações por segundo até 16.000 vibrações por segundo. Quando eu bato uma nota lá no piano, seu tímpano vibra a 440 vezes por segundo. Isso é o que o torna uma nota lá. Quando você sobe uma nota, seu tímpano vibra mais vezes por segundo. Quando você desce uma nota, ela vibra menos vezes por segundo. Se todo o espectro de som fosse representado por um gráfico de 1 metro de largura, os humanos só poderiam ouvir 3/4 de 1 polegada de todo o espectro. É uma grande parte do som que nunca ouvimos porque está acima ou abaixo do limiar auditivo humano. É como um apito de cachorro. Quando sopramos o apito de um cachorro, não o ouvimos. Mas um cachorro pode, porque seus tímpanos foram criados para vibrar em uma frequência mais alta do que a nossa. Um osciloscópio é um dispositivo criado para detectar e determinar frequências de som. Se você colocar um osciloscópio ao lado das cataratas do Niágara, descobrirá que há sons dentro do som das quedas que estão além do que um osciloscópio pode medir. Nossos dispositivos inventados para capturar as coisas não ouvidas e invisíveis na Terra são limitados. No céu, entretanto, não há limitações. Lá, 24 horas por dia, o som de muitas águas rolam do trono para a sala do trono. Quando o som de muitas águas, que é a canção do Senhor, vem iluminando do céu e se junta ao reino em que estamos vivendo, coisas fenomenais acontecem. Dê uma olhada nos pastores na noite em que Jesus nasceu.
O anjo do Senhor apareceu em uma explosão massiva de luz da glória do Senhor e, de repente, uma multidão de vozes angelicais começaram a cantar. Aleluia! O som do céu veio à terra. Essa mesma glória apareceu antes, quando Salomão estava dedicando o templo. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 11 ao 14, nos diz que quando os músicos e cantores estavam em uníssono louvando a Deus, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem tão pesada que os sacerdotes não podiam continuar ministrando. E João teve um encontro semelhante em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, que ele descreve como ouvindo o som de uma grande multidão e como o som de muitas águas e como o som de um poderoso trovão. O som do céu foi ouvido no templo durante sua dedicação e durante a noite do nascimento do Rei Jesus. Quando foi a primeira vez que experimentamos esse som? Em Atos 2, os discípulos foram para o cenáculo e fizeram exatamente como era feito no Antigo Testamento. Em 2 Crônicas, capítulo 5, as pessoas levantaram suas vozes como um. Em Atos, quando o som do céu de repente visitou a terra novamente, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, versículo 1. O som veio quando aquela verdadeira unidade, a unidade de Deus, estava lá. A verdadeira unidade. Cada vez que o som de muitas águas visitava a terra, toda a geração era impactada. Acredito de todo o coração que Deus está fazendo algo tão dinâmico que toda a próxima geração vai experimentar. Quando o som do céu é ampliado pela força criativa de Deus liberando sua autoridade para a terra, o som da adoração corporativa é ouvido. É o som de muitas águas e o som de um poderoso trovão. Em Apocalipse 14, versículo 2, João até ouviu esses sons do céu combinados com o som de arpistas tocando com suas harpas. Cada vez que aquele som visitava a terra, algo fenomenal acontecia. Quando o som que ressoa do coração do povo de Deus entra em acordo com o som que ressoa do coração de Deus, encontramos adoração na terra como no céu. Experimentar a adoração do céu é um dos maiores desejos de Deus para as nossas vidas. Subtítulo: Um som glorificado. Você já pensou por que existe tanta diferença entre uma guitarra e um trompete? Ou que tal uma trombeta e uma corneta? O que faz uma trombeta soar como uma trombeta e uma corneta soar como uma corneta? Tudo tem a ver com as vibrações refletidas em diferentes partes da matéria no instrumento. As vibrações que saem de uma trombeta são diferentes das que saem de uma corneta. Eles têm uma taxa, frequência ou mesmo comprimento diferente. Portanto, ocorre um som mais redondo e suave de uma trombeta e um som mais alto e direto de uma corneta. O som produzido por um instrumento tem tudo a ver com o tamanho e a textura do material do instrumento do qual ele é refletido. Cada instrumento já feito é único, pois contém seu próprio som.
O som, através da criação de Deus, torna-se individual e, portanto, dependente do instrumento. Com nossa esperança de glória, Cristo habitando em nós, produzimos um som que está em nós desde o início dos tempos. Damos vida ao significado pleno de Emanuel, Cristo conosco, Cristo revelado em nós. Então foi-me revelado pelo Senhor dos Exércitos. Cristo será revelado à medida que ouvirmos seu som e liberarmos nosso som individual designado por Deus como seus instrumentos únicos. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A palavra glória significa iluminada. A partir disso, podemos deduzir que Cristo em você é a esperança de ser aceso ou a esperança de ser tocado. Cristo é a sua esperança de produzir o som que reside em você desde o início dos tempos. Seu único propósito de existência como adorador de Deus é ser o instrumento pessoal que Ele o criou para ser e tocou para a sua glória. Com a própria verdade do Cristo vivo, está a certeza de que você será tocado diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus os revelou a nós por meio de seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, sim, as próprias coisas de Deus. Quando falamos sobre o som do céu, é essencial entender que nossos olhos não viram e nossos ouvidos não ouviram. Nossos olhos e ouvidos anímicos não podem captar a verdade de Deus. Mas é o seu Espírito dentro de nós, Emanuel, que o revela. Deus deseja lançar um som que nossos problemas pessoais não podem resistir. O som que Deus deseja liberar afastará a religião da igreja e trará a verdade. Ele deseja o som de muitas águas, o som de poderosos trovões e o som de sua glória e autoridade na igreja. Este capítulo foi extraído com permissão do livro de Ray Hughes, O Som do Céu, Sinfonia da Terra. Subtítulo: O Poder do Som. Por milhares de anos, diferentes culturas em todo o mundo reconheceram que as vibrações sonoras afetam tanto a consciência humana quanto o corpo físico. Existem registros históricos das culturas islâmica, chinesa, hebraica, egípcia e grega, usando o som para incutir sabedoria cultural, criar estados alterados de consciência e curar os enfermos. Na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles ensinaram a seus alunos que as doenças muitas vezes resultavam de um estado desarmônico do ser, uma frequência de ressonância discordante. E eles viam a música como o meio principal de restabelecer uma ressonância saudável. O termo ressoar significa literalmente retornar ao som. A música era usada para sintonizar o corpo com o seu som natural, sua frequência ressonante natural. Na tradição cristã,
A música também foi considerada como tendo poderes de cura. Muitas das grandes catedrais da Europa foram projetadas para serem câmaras de ressonância harmônica, de som e música para curar, amplificar e alterar a consciência durante a adoração e a oração. E os cantos gregorianos eram baseados nas frequências de solfeggio, tons especiais que se acreditava ter poder transformador e transmitir bênçãos espirituais. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo de Adonai. Amém. Yahweh, Yahweh, Yeshua.